Oi, guris, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo em casa se cuidando ainda. Estamos aqui para falar mais uma atividade cultural. Essa semana a gente tem um convidado super especial, que é o pessoal do Memorial da Resistência. Então a gente está aqui com a Aureli, que ela é coordenadora do Programa de Ação Educativa de lá. E ela vai falar um pouco para a gente sobre a história, vai falar um pouco para a gente sobre as exposições, os materiais. A gente sabe que tem muitos guris que já foram no Memorial. O Memorial ele é um parceiro nosso, né, de longa data, então a gente já levou vários polos. Então tem muita gente que vai ver o vídeo que vai lembrar do que a gente está falando, vai lembrar das exposições, do espaço. Isso é bem legal e quem não viu ainda é uma oportunidade para quando a gente retomar conhecer o espaço que fica ali na Luz, bem no centro de São Paulo. Então, eu estou aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso. Como sempre, eu estou acompanhado da Adriana. Dri, quer dar um oi para o pessoal? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje tem a nossa atividade cultural, Memorial da Resistência, com a nossa convidada Aureli. Obrigada, Aureli, pela sua presença. Um prazer. Bom, olá, guris, familiares de guris, amigos de guris, todo mundo aí que participa ou está próximo desse projeto incrível. Estou muito feliz em estar aqui com vocês e conversar um pouquinho a respeito do Memorial da Resistência. Eu coordeno o programa de ação educativa e aqui já cabe contar um pouquinho para vocês o que é esse programa. Normalmente, os museus se dividem em três partes, três grandes setores. O setor de pesquisa, o setor de salvaguarda e o setor de comunicação museológica. A pesquisa, ela vai tratar do tema, ela vai pesquisar o tema do museu e temas relacionados à temática, ao recorte que a gente trabalha. No caso do memorial, a gente trabalha com a história de resistência e repressão política, né, desde o período republicano até a atualidade. Então, desde o começo da República, desde 1889 até os dias atuais. Dentro dessa temática, a gente trabalha com dois períodos principalmente. A ditadura Vargas, que vai de 37 a 45, durante o Estado Novo, e a ditadura civil-militar de 64 a 1985. Então, depois eu vou explicar melhor por que esses temas, mas esses temas é o que a gente trabalha mais, apesar de trabalhar com essa história republicana. Então, a pesquisa ela vai cuidar de pesquisar essas temáticas. O setor de salvaguarda vai ser um setor de preservação das coleções e de todo o material que a gente tem. Normalmente, os museus têm coleções de objetos. No caso do memorial, essas coleções elas são de depoimentos. Então, a gente faz entrevistas com quem viveu essa história, pessoas que foram presas no prédio onde fica instalado o memorial, e o nosso acervo são as memórias, então, o testemunho dessas pessoas. Então, esse setor de salvaguarda, ele vai conservar, documentar, preservar esses testemunhos. E o setor de comunicação, ele tem duas pontas, as exposições e a ação educativa. Esse é o setor que trabalha diretamente com o público. Então, tudo que acontece na pesquisa, na preservação, a gente vai comunicar, vai mediar com vários tipos de público, com diversas atividades, através tanto da exposição como das ações que a ação educativa desenvolve. Então, eu trabalho nesse setor de ação educativa que desenvolve diretamente esse trabalho com vocês e conta o que a gente faz na pesquisa, na preservação. Então, a gente tem uma relação direta com esses diversos públicos, oferecendo várias atividades. Ai, que bacana, pessoal. Então, agora já sabe como que se estrutura, né, o memorial. Então, queria agradecer de novo a presença. Para o pessoal aí de casa, agora a gente vai passar um videozinho que fala um pouco sobre o prédio. Quem conhece o prédio sabe que ele é um prédio lindo, bem grande, que tem lá na Luz, né? Então a gente vai passar esse videozinho que fala um pouco sobre ele, um pouco sobre a história, e depois a Aureli já vai falar um pouco, né? Um pouco mais sobre o prédio, um pouco mais sobre a história, enfim, as exposições para vocês. Então vamos assistir o videozinho curto e a gente já volta com a Aureli falando um pouco. Até mais, gente! Conheça um pouquinho mais da história do prédio que hoje abriga o Memorial da Resistência de São Paulo.
Ele foi construído em 1914 pelo escritório do Ramos de Azevedo para ser a sede da empresa Estrada de Ferro Sorocabana. Nos andares de cima eram os escritórios, onde as pessoas trabalhavam decidindo os assuntos relacionados aos trens, enquanto no térreo era o armazém onde ficava guardado um dos produtos que esses trens transportavam demais em São Paulo, o café. A Estrada de Ferro Sorocabana ficou no prédio até 1940. Depois, ele passou a ser a sede do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, o DEOPS-SP. Esse departamento da polícia era responsável pela repressão de movimentações sociais consideradas subversivas. Em outras palavras, qualquer pessoa que era contra a ordem social ou política seria investigada pelos policiais que trabalhavam aqui, ou mesmo presas nas celas que funcionavam no térreo. O DOPS-SP ficou no prédio até 1983. A partir de então, foi ocupado pela Delegacia do Consumidor, até 1997. Depois de abandonado por um tempo, em 2002, foi inaugurado, no espaço da antiga prisão, o Memorial da Liberdade. Somente em 2008, com a participação dos ex-presos políticos e da Pinacoteca do Estado, é criado o Memorial da Resistência de São Paulo, um lugar que atua na preservação da memória das lutas em prol dos direitos humanos e na formação para a cidadania. O Memorial da Resistência de São Paulo é um equipamento da Secretaria de Estado da Cultura, administrado pela Associação Pinacoteca de Arte e Cultura. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre o histórico do prédio. Vocês viram ali o vídeo falou um pouquinho a respeito disso, e aí eu vou detalhar um pouquinho mais. Então, o memorial ele está localizado ali no Largo General Osório, num prédio que foi criado em 1914 pelo escritório do Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Esse arquiteto ele é muito famoso na cidade, ele fez vários outros prédios que talvez vocês conheçam, como, por exemplo, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que é um museu de arte, o Teatro Municipal de São Paulo, o Mercadão Municipal. Então, era um arquiteto muito famoso que vai fazer esse prédio para abrigar a Companhia da Estrada de Ferro Sorocabana. O que era essa companhia? Ele vai abrigar tanto os armazéns como os escritórios dessa companhia. Era uma companhia de trem que administrava essa linha férrea e que vai transportar o café, que era o principal produto da época. Esse prédio, então, desde a sua inauguração, ele vai abrigar esses escritórios e esses armazéns até 1939. Em 1939, a gente tem instalação no prédio do DEOPS São Paulo. O que era isso? É um Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo. Ele vai funcionar mais ou menos como uma delegacia política, uma delegacia repressiva. Então, essa delegacia é criada em 24 e ela tem essa função mesmo de vigiar a população. Nesse período, a gente começa a ter vários movimentos políticos na cidade, várias organizações de sindicatos, a população ela começa a fazer greves. Então, essa estrutura ela é criada para vigiar um pouco essa população, para colocar ordem na sociedade. Então, ela é criada em 24, mas ela vai se instalar no prédio do Largo General Osório, que fica ali pertinho da Estação Júlio Prestes, vai se instalar lá a partir de 40 e vai ficar até 1983, quando a gente tem o final aí do período ditatorial. Então, essa delegacia ela vai ter esse momento de repressão, vai funcionar durante esse período, mas ela vai ter principalmente uma repressão maior no que a gente chama de ditadura. O que são as ditaduras? São momentos onde a população ela não pode ir contra o governo, ela não pode se manifestar, e o governo impõe regras que a sociedade não pode ir contra. Então, por exemplo, não se pode falar mal do governo, não se pode ter manifestações, as pessoas não podem se reunir, e isso vai impedindo uma série de coisas. Então, às vezes, o governo não concorda com uma música, que traz alguma crítica e censura essa música, às vezes censura o que as pessoas falam, e a gente vai ter dois grandes períodos onde as pessoas elas vão ser presas, torturadas e mortas por conta disso. Então, tinha falado no início para vocês, vai ser um período aí durante
é o chamado Estado Novo, com Getúlio Vargas, e também um período que a gente chama de ditadura civil-militar, 1964 até 1985, que está mais próximo de nós. Pode parecer que tem muito tempo aí, mas para a história esse período é muito pequeno. Então, como isso aconteceu? Esse departamento que prendia, torturava e matava essas pessoas estava localizado ali no prédio onde hoje se localiza o memorial. A gente vai trabalhar muito com essas questões, né, sobre a ditadura civil-militar, principalmente abordando isso. Nesse espaço, a gente vai ter três exposições, na verdade, uma que vai ficar no térreo, que a gente chama de exposição de longa duração. Essa exposição ela vai estar no que sobrou da carceragem, das celas. Então, a exposição ela vai estar exatamente ali no espaço das celas, onde a gente vai discutir um pouquinho, através das memórias dos presos políticos, que a gente coleta, e aí já vou falar de 2 programas para vocês, como que a gente faz isso, como que a gente coleta. Então, na exposição, ela vai tratar desse período da prisão. Quem era preso, que período era esse, quais eram as reivindicações, quais eram as torturas que essas pessoas sofriam, como elas se ajudavam, como era esse período de solidariedade. E a gente vai trabalhar principalmente com uma coisa que são direitos humanos. Então, a gente tem uma declaração com um conjunto de leis que garante os direitos de todas as pessoas, seja o direito de moradia, de alimentação, de ser bem tratado, direito de legislação. Então, tem uma série de artigos dessa legislação, que é internacional, que vai tratar sobre os direitos de todas as pessoas. Nesses períodos ditatoriais, os direitos das pessoas foram violados. Então, elas não poderiam falar, não poderiam se expressar, não poderiam se reunir. Então, a gente também vai tratar dessas violações dos direitos humanos, já que aquele foi um espaço de violações. Então, além de tratar da história, né, desses períodos ditatoriais, essa exposição ela também vai levar a gente a uma série de reflexões sobre a importância dos direitos humanos, sobre a importância da democracia e como é importante que nós nos manifestemos e que a gente fale e lute pelos nossos direitos. Então, o memorial vai tratar um pouco dessas questões ali nessa exposição de longa duração no térreo. No terceiro andar, eu tenho outras exposições, então que elas vão mudando de temática. A gente já teve exposições indígenas, por exemplo, falando dessas violações aos indígenas. A gente já teve exposições falando sobre populações ribeirinhas, então falando de como o direito dessas populações foram violados. E atualmente, apesar do memorial não estar aberto ainda por conta da pandemia, a gente tem uma exposição que chama Canto Geral, a luta por direitos, que através de quadros vai falar exatamente desses direitos humanos. Então, os artistas foram convidados a realizarem pinturas e ilustrarem cada um desses artigos. Então, essa exposição ela vai falar um pouco disso. Por enquanto, vocês não podem acessar a exposição e o prédio. A gente tem 2 vídeos no nosso canal do YouTube, um que fala sobre a exposição da longa duração e o outro da exposição temporária, e que vocês vão poder acessar esses vídeos e um pouquinho essa exposição, depois possam acessar. Então, a gente trabalha exatamente nesses 2 espaços e com essas memórias. Como que o memorial começou a coletar essas memórias desses ex-presos políticos e dessas pessoas que passaram por lá? Lembra que eu falei para vocês da pesquisa? A pesquisa ela tem 2 programas. Um programa que chama Coleta Regular de Testemunhos, que desde a implantação do memorial, ele vai, em 2008, ele vai começar a conversar com essas pessoas que passaram por lá, com essas pessoas que foram presas durante a ditadura, e vai começar a colher depoimentos delas. Elas contam de tudo para a gente. Então, contam assim, desde como era o período, qual era o contexto histórico, o que acontecia naquele momento, por que elas foram presas, que a gente chama de militância, qual a militância que elas tinham, qual era o motivo. Às vezes, para a gente, hoje, atualmente, não era o motivo para ser preso. Mas nesse momento, onde tinha essas dificuldades políticas e onde as liberdades não eram respeitadas, então essas pessoas eram chamadas de presos políticos. O crime que elas cometiam era de pensar, ir contra o governo, se organizarem. Então, tudo isso que eu falei para vocês. Essa coleta, ela começa desde o início do memorial,
para descobrir como era o prédio, porque o prédio ele passa por diversas transformações e, principalmente, apagando essa memória da ditadura. Até hoje, vocês ouvem por aí as pessoas dizendo que não existiu ditadura. Existiu e o prédio comprova isso. Quando a ditadura termina em 83, as pessoas querem apagar essa memória da ditadura. As pessoas não querem contar, principalmente as pessoas que foram responsáveis por isso, que elas torturavam e matavam as pessoas. Então, o prédio ele sofre um período de abandono, essas memórias elas são apagadas, tenta-se não se rememorar isso. Então, os documentos que tinham nesse período eram documentos oficiais, produzidos pelo DEOPS, por essa delegacia, e muitas vezes esses dossiês, eles eram mentirosos para incriminar as pessoas, para que elas pudessem ser presas. Então, o testemunho dos ex-presos, ele vai contar uma outra versão da história. Então, vai trazer essas memórias do que eles viviam, como que eles militavam, como era o dia a dia naquele espaço de prisão. Então, a gente começa com essas histórias, né? Começa a entrevistar, e essas entrevistas continuam até hoje, porque a gente precisa descobrir mais a respeito do prédio e do funcionamento dessa estrutura policial. Então, esse programa feito pela pesquisa, ele é chamado Coleta Regular de Testemunhos. Vocês podem acessar pelo nosso site, a gente também vai deixar o link aí para vocês. E quem tiver interesse em ouvir mais esses testemunhos, as pessoas que pesquisam a respeito disso, podem agendar e acessar o memorial. Mas lá no site vocês vão ver alguns trechinhos, vão poder ouvir, tem alguns trechinhos a respeito. O outro programa da pesquisa, ele chama Lugares de Memória. O memorial ele é um lugar de memória, né? Ele era um prédio onde as pessoas ficavam presas ali por conta de todas essas questões que eu falei com vocês. Então, esse programa ele vai mapear no estado de São Paulo outros lugares que têm essa memória também de resistência e repressão política. Então, as pessoas eram presas nessa delegacia oficialmente, mas em muitos momentos elas eram torturadas em outros espaços, ou elas se reuniam para verificar alguma ação de resistência. Então, esse programa ele vai mapear, mesmo que esse lugar não exista mais, então vai contar um pouco como é essa história, vai tentar saber em que lugar ficava mais ou menos, qual era o funcionamento disso. Então, isso também vai estar todo lá no site, todos esses lugares que são levantados, né? E continuam sendo levantados até agora. Então, esses lugares de memória eles estão no site disponíveis também, para que vocês possam pesquisar. E é bem interessante, porque aí vocês conseguem saber a história de cada local, conseguem ver a foto e conseguem acessar esses programas. Nossa, Aurelia, acho que é muito interessante pensar, né, no que a gente vai, faz as visitas, né? Às vezes passa na frente do prédio, e aí quando você traz para a gente toda essa questão do resgate das memórias, que teve esse apagamento daquela época por conta de tudo que aconteceu, acho que é muito legal para pensar isso, né? Para parar para pensar o Memorial da Resistência como esse local de resgate dessas memórias, do que essas pessoas passaram, desse período histórico. Acho que é muito legal para os guris terem isso em mente. E todas essas frentes que você está falando para a gente, que você está trazendo, esses sites, esses links, eles vão estar aqui junto com a postagem. Então, os guris, eles podem acessar, dar uma navegada, uma olhada, vocês vão ver que tem muita informação, tem muito material. A Aurelie, ela veio só para dar esse panorama, né, Aurelie? Que a gente acha que poderia ficar muito tempo aqui conversando, trazendo muita informação. Mas recomendamos para vocês que acessem esses links, deem uma navegada, uma pesquisada, né? Acho que é muito importante a gente ter sempre essa memória viva, né? Do que a gente já passou, do que está acontecendo, né? E, enfim, entrem. Eu gostei muito, achei que ficou muito bacana essa conversa. Aurelia, acho que a explicação que você deu, esse videozinho, foi super bacana. Dri, o que você achou? Lu, é muito bom ouvir toda essa memória. Você vai entrando na história, né? O resgate de tudo isso. Aurelie, obrigada por toda a sua explicação. E nós, né, Luiz, estamos muito em frente ao prédio, né, praticamente. E tantas memórias que traz, né? Isso fica aí um trabalho, fica aí uma atividade para nossos alunos e alunas e nossos familiares poderem assistir, ver, e quando tiver presencialmente,
a gente continua agendando nossas visitas educativas no nosso Memorial da Resistência. Obrigada, Aurelie. Ah, gente, mas tem mais, não acabou não. Eu falei para vocês no programa Arrasa! da pesquisa, a gente oferece muito mais coisas. Não sei se vocês já iam perguntar essas coisas, mas aí eu quero falar um pouquinho das atividades que a Ação Educativa tem, convidar para que quando abrir o memorial vocês participem e falar de outras coisas que a gente oferece também pela internet e que vocês podem acessar, né? Então, a Ação Educativa, ela trabalha com as visitas, como vocês falaram, as visitas a essas exposições. A gente também oferece muitos cursos, então, cursos para os professores ou cursos para pessoas que querem saber mais a respeito desses assuntos. Como o Luiz disse, essas memórias elas são muito importantes, é muito importante que a gente discuta esses assuntos, porque hoje as pessoas andam negando que a ditadura existiu, andam dizendo que aquele período era melhor, e não era, porque as pessoas não sabem de todas essas histórias, não sabem o que aconteceu, e é importante o memorial trazer essas questões, exatamente para que a gente veja como era problemático e como era difícil as pessoas viverem nesse tempo, sem poder se expressarem, serem presas por nada, porque elas estavam dando a sua opinião, serem torturadas e mortas. Então, é muito importante a visita ao memorial para a gente entender isso, principalmente no lugar onde isso aconteceu, né? Então, essas atividades, elas vão contar essas histórias e a gente tem atividades bem divertidas também. Por exemplo, a Tarde de Memórias, que são atividades com jogos. Os educadores que trabalham comigo nesse setor de ação educativa desenvolvem vários jogos tratando dessas temáticas. E uma vez eles vão para o espaço. Nesse período que a gente está isolado em casa, a gente disponibilizou lá nas nossas redes sociais que vocês podem fazer em casa, podem pesquisar, podem acessar e podem se divertir com a família aí pesquisando esses jogos. A gente também tem produzido muitas informações a respeito do período, informações mais curtinhas, mais fáceis de ler. Então, está postado lá também essas informações, discutindo várias questões da ditadura, da gripe espanhola, que a gente teve num determinado momento, muito parecida com a pandemia que a gente tem hoje, como as pessoas também eram reprimidas nesse momento. Então, discutindo um pouco essa repressão para outros aspectos, não só o político, mas um controle da sociedade também. A gente também tem um material que chama Percursos de Memória, que foi desenvolvido em parceria com um coletivo chamado História da Disputa, e vai fazer esses roteiros passando por esses lugares de memória e comentando a respeito desses lugares de memória. E lá tem indicação que vocês podem acessar esses roteiros pelo Spotify. Então, também é possível que vocês já conheçam esses locais através dessas postagens que a gente tem feito lá. No nosso canal também tem os vídeos das exposições que eu falei para vocês. Então, acessem as nossas redes, o nosso site, que tem bastante coisa lá para que vocês conheçam e possam se divertir aprendendo também com essa história. Olha, tem muito material mesmo, né, Aurelie? Adorei que você falou, não acabou, a gente vai trazer mais coisa. E é isso mesmo, gente. Tem muito material para vocês darem uma olhada. A gente vai deixar todos esses links para vocês entrarem. É muito importante que a gente relembre, que a gente acesse, que a gente veja esse material. E aí, como a Adri falou, pode ter certeza que assim que as coisas começarem a se normalizar, a gente vai voltar a fazer as visitas ao Memorial da Resistência, que é um parceirão nosso. E, enfim, eu acho que é isso. Aurelie, eu queria agradecer muito essa conversa rápida que a gente teve, né? Eu queria agradecer muito o Memorial da Resistência por trazer tanto material importante para a gente, tanto material para os guris, para as famílias que estão em casa, para o pessoal que já conhece, para o pessoal que ainda não conhece, mas vai conhecer. Então, queria agradecer muito você. Queria agradecer muito a Adri, minha parceira das atividades, que está aqui de novo. Enfim, Adri, você quer dar um tchau para o pessoal? Obrigada, Luiz, mais uma vez. Obrigada, Aurelie, pela essa apresentação maravilhosa. E agradeço mais uma vez essa atividade cultural. Obrigada. Obrigada, muito contente em estar com vocês.
E espero vocês presencialmente quando a gente abrir, ou então nas nossas redes. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado, até mais. Tchau, gente.